Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, tá liberado almoçar e olha só, John Boyega, lembra dele do Finn, Star Wars? Ele deu uma entrevista apontando o que ele faria se fosse dono da franquia e se tomasse todas as decisões, como seriam os episódios, né? 7, 8 e 9, os sequels da franquia tão divisiva de Star Wars. E o que ele teria mudado, o que ele teria feito diferente? Olha, casa com muito do que a gente vem falando aqui com o passar dos anos no canal. E tem gente até querendo que o John Boyega vire nova Kathleen Kennedy. Quer tirar a presidência na mão da Kathleen Kennedy e jogar na mão do John Boyega. De tão certo que ele está, de tão correto que ele está nas impressões dele. Antes, vou lembrar vocês aqui, eu tô gravando em HD hoje, eu tô gravando com uma câmera secundária, porque a nossa câmera que a gente grava em 4K para vocês todo dia, teve uma infiltração de água aqui em casa, teve goteira e caiu em cima da câmera e a câmera estragou. Não liga, eu tinha colocado ela na sílica para dar uma secadinha, para ver se ainda conseguia ligar, não ligou. Vou ter que jogar na assistência técnica amanhã. Vamos ver o tamanho do preju, dependendo a gente vai ter que ficar em HD por um bom tempo. Então, se você quiser me ajudar aí com antecipação, pode deixar um valeu demais aqui para me ajudar a restaurar o equipamento na qualidade que vocês estão acostumados. Mas vamos lá, o que ele falou? Primeiramente, ele diz uma coisa que é muito importante, né? Parece óbvio, mas é importante. Ele não mataria os personagens clássicos. Ele não mataria o Han Solo. Ele não mataria a Princesa Leia. Ele não mataria o Luke Skywalker, né? Ele fala que é absurdo o Luke Skywalker desaparecer em cima de uma pedra. Do nada. E, claro, a morte desses personagens ele não colocaria numa trilogia caso ele fosse o responsável por tomar essas decisões. Ele faria, daria para esses personagens um desenvolvimento importante, um desenvolvimento digno, para que eles tivessem participação na trama de maneira que elevasse esses personagens, e não fosse apenas chamariz de nostalgia como acabou sendo, né? É difícil você falar isso porque o Harrison Ford, eu acho que ele só topou porque ia matar o personagem dele, né? Porque ele sempre falou que ele queria que matasse o Han Solo já na trilogia original e que parece que a condição dele foi essa, vocês vão me matar, né? Ele volta depois no episódio 3, né, no episódio 9, mas eu acho que aí a Carrie Fisher faleceu e aí eu acho que precisavam de alguém para conversar com o Ben. E aí ele topou voltar nesses termos, com essas condições, né, nesse contexto. Mas ele teria dado mais respeito aos personagens originais. Ele fala isso diretamente e foi realmente algo que muita gente, né, reclamou, que esses personagens só apareceram para morrer. Teve realmente o falecimento da Carrie Fisher, que foi trágico, que mudou direcionamentos, mas John Boyega disse que teria tratado melhor esses personagens originais. Segunda coisa que ele falou que faria, ele daria obstáculos para os personagens novos. Ele diz que os personagens novos têm a vida muito facilitada, que eles já pegam coisas sabendo como funcionam. E eles não têm essa dureza do não saber as coisas. Todos eles sabem fazer tudo. E realmente é algo que reclamaram, inclusive, no caso da Rey, a expressão Mary Sue virou muito comum na época, porque realmente a Rey faz tudo, né? E tudo muito bem. E ela não tem esse conflito, esse obstáculo de aprender as coisas. Tudo que ela pega pra fazer, ela já sabe. Ela pilota, ela luta, ela usa força, lightsaber. E eu acho que pro fim até que menos, né? O fim, vamos falar daqui a pouco, o rumo que tomou esse personagem, de acordo com a evolução da trilogia. Mas no caso da Rey, ele falou, eu acho que foi mais direcionado a isso, né? A Rey, ela é muito perfeita, e personagens perfeitos são chatos. Então você pode até colocar na conta da força, ela usa a força de forma intuitiva, então é por isso que ela é boa em tudo, mas é esquisito mesmo. E finalmente ele fala que usaria mais referências em histórias Legacy e The Force Unleashed. Ele teria mais referências a outros materiais de Star Wars. Me lembrou, quando eu li isso, a Kathleen Kennedy falou que era difícil construir histórias de Star Wars porque não tinha, como a Marvel, não tinha histórias de quadrinhos para poder usar como referência. Tinha que ser tudo original. E não é verdade, né? A gente tem uma longa franquia de
games, de romances, de quadrinhos, sim, e até mesmo histórias alternativas envolvendo o universo Star Wars. Então, fonte tem pra caramba pra pesquisar, é só correr atrás. No caso aí ela falou que não tinha nada, e aí o John Boyega vem dizer que tem muita coisa, ele inclusive é um colecionador, e ele veio trazer isso aí, ó. Teria usado muito mais elementos da história de Star Wars, dos Elseworlds, né, de Star Wars, que chamam de legado, né, que são as histórias fora do canon. Ele teria usado muito mais referências do que foram usadas. Então, tá aí as 3 mudanças que de Boyega faria em Star Wars. Ele é um cara que ficou muito feliz quando ele pegou o papel. Eu acho que no primeiro filme tinha um objetivo para ele. Ele tinha um arco que talvez até acabasse com ele se tornando um Jedi. Mas isso foi abandonado, porque teve aquela história toda do J.J. Abrams chegar e tentar fazer uma história que fosse confortável, que pegasse elementos do original, e muita gente reclamou que o Despertar da Força era não somente um novo Star Wars, mas um piorado, uma Nova Esperança piorado, e que tinha os mesmos elementos do filme original. E aí tentaram fazer tudo diferente, não, então vamos agradar o público fazendo tudo diferente. Chama o Rian Johnson e aí ele vira tudo do avesso, inverte as expectativas completamente, e aí outra parte do público começa a reclamar. Então você tem 2 partes do público reclamando, né? O que queria a mesmice e o que queria o rompimento. E aí no terceiro volta o J.J. Abrams, tenta fazer um outro negócio e ouvir mais o que o público tá falando, e vira uma coxa de retalho, um remendo, que acaba desagradando geral, e aí coloca Star Wars numa geladeira de cinema, que só vai acabar no que vem com o Mandaloriano e Grogu também, filmando agora o Starfighter. Outros filmes que vão ser lançados, mas colocou um bom tempo Star Wars vivendo só de série, inclusive com qualidade cada vez menor, e a percepção de qualidade de Star Wars cada vez diminuindo. E o John Boyega, claro, se ressente disso. O personagem dele no segundo filme é jogado para escanteio total, ele é mandado para uma side quest que não tem saída, que não acontece nada, não resolve nada. E no terceiro ele fica só orbitando os personagens principais. Ele é só um artifício para os personagens que realmente são protagonistas terem com quem conversar. Então é um personagem completamente descartado a partir do segundo filme e não chega a lugar nenhum. E é uma pena, porque é um cara dedicado, é um cara que estava feliz e queria fazer um trabalho memorável, mas acabou sendo aquele personagem que fica de totem na história. Então tá aí, o que você faria de diferente? Você concorda com o John Boyega? Eu acho que a maioria das pessoas concorda. Eu concordo com tudo. Mas escreve aqui embaixo, daqui a pouco eu tô de volta com mais sobre a cultura pop. Até mais, até breve, até já. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.